Olá pessoal, tudo bem? Bom, estamos aqui para mais um estudo dessa série do livro Jesus no Lar. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 3, Explicações do Mestre. E essas explicações giram em torno de uma pergunta muito boa e muito difícil de ser respondida pelo histórico que a gente conhece da humanidade pós-vinda de Jesus na Terra, que é como, né, a partir do momento que a gente tem o contato com a Boa Nova, que a gente tem o contato com o Evangelho, né, e a gente se encanta com o modo de agir de Jesus, né, completamente diferente desse modo de agir da Terra, como que a gente começa a se, vamos dizer assim, iniciar no Evangelho, que é a pergunta aqui desse capítulo. Então, convido vocês a participarem desse estudo que realmente é muito legal e muito interessante. Sejam todos bem-vindos a mais um estudo no nosso canal Projeto Boa Nova. Bom, iniciando o estudo aqui, né, Explicações do Mestre, terceiro capítulo do livro Jesus no Lar, esse capítulo começa assim: em plena conversação edificante, Sara, esposa de Benjamim, o criador de cabras, ouvindo os comentários do mestre nos doces entendimentos do lar de Cafarnaum, perguntou de olhos fascinados pelas revelações novas: a ideia do reino de Deus em nossas vidas é realmente sublime? Todavia, como iniciar-se nela? A gente pode perceber que a resposta dessa pergunta é muito difícil e escutar a resposta de Jesus, que nós vamos ver nesse capítulo aqui, é extremamente importante. Nós sabemos que existem várias religiões no mundo, né? Várias pessoas que interpretaram a verdade ao seu modo, né? E o Espiritismo tem uma coisa bem peculiar, que eu gosto muito desse comentário que o Chico Xavier fez uma vez sobre Kardec. Ele falou assim: se Kardec tivesse falado no Livro dos Espíritos, fora do Espiritismo não há salvação, talvez ele, Chico, falou que não seguiria pelo caminho do Espiritismo. Mas graças a Deus Kardec falou: fora da caridade não há salvação. E aí sim a obra do Chico Xavier se desenrolou via o Espiritismo. Então, essa pergunta, como iniciar-se nela, no cristianismo, na verdade divina, né, que é a essência da palavra de Deus na Terra, várias e várias religiões tentam ter o domínio da resposta dessa pergunta. Mas, mais uma vez, voltando lá em Kardec, Kardec fez uma pergunta também muito interessante no Livro dos Espíritos, e ele perguntou assim para os espíritos: onde está escrita a lei de Deus? Onde está escrita a lei de Deus? E aí muitos podem pensar, né, na Bíblia, no Alcorão, sei lá, onde mais pode estar escrita essa resposta, mas os espíritos responderam. Eles responderam assim: na consciência. Então o homem tem na sua consciência a lei de Deus escrita. E toda vez que alguém fala alguma coisa correlacionada à verdade e você internamente analisa, você tem total condição de saber se aquilo ali está de acordo com essa verdade que está escrita dentro de você ou não. Algumas religiões tentam, no mundo, ter o exclusivismo da verdade, o exclusivismo da lei de Deus. Mas tem uma passagem bíblica, inclusive, que Jesus é questionado, né? Eu vou colocar essa passagem aqui para vocês darem uma olhada, mas Jesus fala que chegará um momento em que a gente não terá que ir no Monte A ou no Monte B para ter acesso a Deus, né?
vai chegar um momento que nós vamos aprender a acessar o Deus que está dentro de cada um de nós. Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte. E vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Mulher, crê-me, que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito. E importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. E quando ele vier, nos anunciará tudo. Eu o sou. Eu que falo contigo. Então, realmente essa pergunta não é simples. E no desenrolar desse capítulo aqui, a gente vai ver que antes de Jesus responder a pergunta que foi feita a ele, 2 apóstolos tentaram responder a pergunta antes de Jesus. E o reflexo desse capítulo aqui é o reflexo do que aconteceu na humanidade. Continuou aqui a pergunta da Sara. Temos ouvido as pregações à beira do lago e sabemos que a boa nova aconselha, acima de tudo, o amor e o perdão. Eu desejaria ser fiel a semelhantes princípios, mas sinto-me presa a velhas normas. Não consigo desculpar os que me ofendem. Não entendo uma vida em que troquemos nossas vantagens pelos interesses dos outros. Sou apegada a meus bens e ciumenta de tudo que aceito como uma propriedade minha. Essa abertura do coração que Sara fez a Jesus aqui, ela é icônica também para que a gente reflita em cima dela. Por quê? Porque realmente quando o evangelho toca, né, o nosso coração, nós somos levados a realmente repensar as nossas atitudes. Eu mesmo, no centro espírita que eu trabalho, quando eu comecei a fazer os estudos lá, eu virei para o dirigente da época e falei que eu não tenho a menor condição de fazer estudos aqui nessa casa. Eu não consigo fazer nada do que eu falo aqui. Como que eu vou falar para uma pessoa fazer algo que eu mesmo não consigo fazer? E realmente o espiritismo, eu observei, tem essa característica, né? O espiritismo, ele não é formado de pessoas que se dizem donas da verdade ou sabedoras de 100% da verdade divina. Nós aprendemos e sabemos, né, que a verdade divina, ela chega até nós temos que buscá-la, na verdade, né? Mas nós estamos longe de chegar ao 100% dessa verdade ainda, né? Nós temos que conquistar esse conhecimento e dissecando essa verdade, e à medida que a gente vai mergulhando nesse conhecimento, mais portas vão se abrindo, mais conhecimento a gente vai adquirindo e mais reformas nós somos obrigados a fazer dentro de nós mesmos, porque cada vez mais conhecimento que a gente obtém da verdade divina, mais nós observamos defeitos em nós mesmos, né? Continuando aqui o estudo, a dama confessava-se com simplicidade, realmente. Não obstante, o sorriso desapontado de quem encontrara obstáculos quase invencíveis. Para isso, aí entra aqui, né, Pedro, entrando na conversa, ele tentou responder a pergunta da Sara, né, como iniciar-se na Boa Nova, antes mesmo de Jesus. Então Pedro falou com ela assim: é indispensável a boa vontade.
Com a fé em nosso Pai Celestial, aventurou a esposa de Simão, atravessaremos os tropeços mais duros. Em todos os presentes transparecia ansiosa expectativa quanto ao pronunciamento do Senhor, que falou em seguida a longo silêncio. Isso aí. Os presentes lá, né, estavam com o foco correto. Queriam saber da boca de Jesus qual é a melhor estratégia, né? Qual seria a resposta àquela pergunta tão difícil. E aí Jesus perguntou assim para Sara: Sara, qual é o serviço fundamental da sua casa? E ela respondeu: é a criação de cabras. Como procedes para conservar o leite inalterado e puro no benefício doméstico? Perguntou Jesus. E aí a Sara respondeu: Senhor, antes de qualquer providência, é indispensável lavar cautelosamente o vaso em que ele será depositado. Se qualquer detrito ficar na ânfora, em breve todo o leite se toca de franco azedume e já não servirá para os serviços mais delicados. Jesus sorriu e explanou. Vamos prestar atenção aqui nas respostas do Mestre. Assim é a revelação celeste no coração humano. Prestem bem atenção que a resposta de Jesus te encaminha para algo que você consegue fazer. Então, essa pergunta de iniciar-se no Evangelho, né, respondida por Jesus, traz uma responsabilidade individual para cada um. Não existe necessidade de intermediários. Nós somos plenamente capazes de executar isso que Jesus falou aqui. Assim é a revelação celeste no coração humano. Se não purificarmos o vaso da alma, o conhecimento, né? Então, olha só, Jesus colocou aqui a questão do Evangelho e colocou na resposta essa palavra, conhecimento. Por que nós escolhemos esse livro aqui para fazer o primeiro estudo do canal? Nós entendemos o seguinte: obter as respostas diretamente do Mestre, que é o que temos aqui nesse livro, os presentes que nós temos nesse livro aqui, é o caminho mais curto para a perfeição. Porque Jesus, segundo o Livro dos Espíritos também, é o guia e modelo da humanidade. É a pessoa em que a gente pode se espelhar para chegar o mais próximo da perfeição. Então, por isso que nós entendemos que esse livro aqui é um verdadeiro presente divino. Porque obter respostas de perguntas tão difíceis quanto essas, diretamente da boca de Jesus, é beber da fonte da água limpa, né? Então vamos continuar aqui a nossa reflexão. Assim é a revelação celeste no coração humano. Se não purificarmos o vaso da alma, esse conhecimento, não obstante superior, confunde-se com as sujidades do nosso íntimo, como que se degenerando, reduzindo a proporção dos bens que poderíamos recolher. Em verdade, Moisés e os profetas foram valorosos portadores de mensagens divinas, mas os descendentes do povo escolhido não purificaram suficientemente o receptáculo vivo do Espírito para recebê-las. Não é à toa que nós, né, vamos dizer assim, a igreja consideraria isso aqui que a gente está estudando agora um evangelho apócrifo. E se a gente for estudar a história da Bíblia, a gente vai ver também que, muito provavelmente, esse livro que a gente tem, que é a palavra, que é o relato da vida de Jesus na Terra, pode ter sido corrompido ao longo do tempo. Pode ser que a gente tenha, e pode ser não, a gente já chegou às mãos de quem procura, né, vários evangelhos apócrifos. O que seria isso? Relatos da passagem de Jesus pela Terra que a igreja não considera que são verdade.
E aí? Lembra daquela pergunta onde está escrita a palavra de Deus no coração de cada um de nós? Lembrem da resposta que Jesus deu a Sara, que a revelação celeste se dá no coração humano. Então, o aprofundamento do conhecimento divino, né, ele está conectado ao nosso coração. E cabe a nós, visto que nós sabemos que historicamente essas deturpações da história de Jesus na Terra efetivamente aconteceram, cabe a nós mesmos procurar a verdade, né? E se identificar com aquilo que realmente a gente acredita que ela deva ser. Essa é uma responsabilidade nossa, de cada um de nós. O leite puro dos esclarecimentos elevados penetra o coração como alimento novo. É fato isso aqui, ó, né? Toda vez que a gente bebe um conhecimento novo e sente isso aqui, a gente sabe que a gente está falando da verdade. Mas aí se mistura com a ferrugem do egoísmo velho. Quantas vezes a gente tenta utilizar a palavra divina para justificar os nossos erros? Tenta procurar na Bíblia um versículo que vá justificar aquilo que a gente está fazendo de errado. Do serviço renovador da alma restará então o vinagre da incompreensão, adiando o trabalho efetivo do reino de Deus. A pequena assembleia na sala de Pedro recebia a lição sublime e singela, comovidamente, sem qualquer interferência verbal. O mestre, porém, levantando-se com discrição e humildade, afagou os cabelos da senhora que o interpelara e concluiu generoso. Olhem só que metáfora linda para finalizar essa lição. O orvalho num lírio alvo é diamante celeste, mas na poeira da estrada é gota lamacentas. Não te esqueças dessa verdade simples e clara da natureza. Que todos nós consigamos, né, colher esse orvalho, né, e colocá-lo num vaso bem limpo dentro dos nossos corações, para que nós possamos nos aproximar cada vez mais dessa verdade pura e cristalina como o orvalho. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Agradeço aí a participação nos vídeos. Quem puder curtir o canal e seguir o canal e curtir os nossos vídeos, fica um agradecimento especial aí. Muito obrigado, um abraço.